Então, vamos lá, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula, hoje sobre intemperismo. Então, só para desligar aqui a minha câmera. Cadê? Vamos lá. Intemperismo, a gente viu isso ontem. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Vendo aí a tela? Então, vamos lá. O intemperismo, né? Dar-se o nome de intemperismo, também chamado de meteorização. Então, já anotem aí esses termos, né, que vem com outro termo que pode ser relacionado. Então, intemperismo, também chamado de meteorização, é o conjunto, né, de alterações físicas e químicas que as rochas sofrem quando ficam expostas na superfície da Terra. Então, ontem a gente viu, né, um pouco sobre o que era essa desagregação, que é a quebra da rocha, né, a rocha ela vai estar ali na sua estrutura, até que alguns agentes vêm e desagregam ela, né, quebram ela num processo natural. E química, quando há decomposição ou a dissolução do material da rocha, que foi quando a gente falou sobre o calcário. Então, o calcário ele é muito fácil de ser dissolvido. Ele é uma rocha sedimentar carbonática, né? Ele tem aí muito carbonato de cálcio. Então, ele é facilmente dissolvido. Então, quando a gente tem um relevo de cavernas, é quando a gente tem a presença de rochas e desse tipo de intemperismo químico de dissolução. Então, o intemperismo ele pode ser físico, químico e biológico. Só que esse biológico ele está entrando em desuso. A gente vai ver hoje por quê. Então, o intemperismo, para ele acontecer, existem alguns fatores, né? O clima, então, se é um clima chuvoso, se ele é um clima semiárido, se ele é um clima que tem pouca chuva, muita chuva, chuva equilibrada. Então, tudo isso vai interferir no tipo de relevo que a gente vai ter e no tipo de intemperismo que a gente vai ter agregado a ele. Então, o relevo também é um fator que causa o próprio intemperismo. Então, como é que causa, professora? Então, a gente está aí à mercê da gravidade. Então, relevos que são mais íngremes, né, que são mais declinados, eles tendem, né, a ter um intemperismo aí um pouco mais forte, né? Então, relevos que são elevados, relevos que são mais expostos. Então, o relevo também entra aí como um critério de um fator, né, que vai aí ocorrer o intemperismo. A rocha mãe ou a rocha matriz, então, se é uma rocha granítica, né, que é ígnea, então é mais resistente ao intemperismo, né, ela quebra dificilmente. Então, se você pegar aquele bloco de concreto, não, aqueles blocos de ladrilho, né, de rua, que são de granitos, ou o tampo da mesa, para você quebrar é muito difícil. Então, por conta da rocha. Então, ele ser intemperizado também é mais difícil do que uma rocha sedimentar. Então, a rocha sedimentar ela é quebrada muito mais fácil, né, pelos agentes intempéricos. O tempo, então, quanto mais tempo nessa rocha, esse relevo tiver ali à mercê dos fatores, então o intemperismo vai ser bem mais forte. Eu não sei se vocês já viram essa experiência, mas eu vou compartilhar com vocês no grupo. Por exemplo, se eu tenho uma rocha e em cima dela eu ficar gotejando água, hoje e amanhã a gente não vai ver resultado nenhum. Mas se a gente ver daqui a 2 meses, essa rocha ela vai estar com um caminhozinho onde a água ela vai passando. Da mesma forma, quanto mais tempo ela ficar exposta a essa água gotejando, mais ainda vai ficar com aquele caminhozinho em cima dela. Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, esse relevo aqui, que é aqui de Quixadá, vocês estão vendo que tem essas entradinhas. Essas entradinhas aqui são causadas pelo intemperismo. Então,
Há, né, estudos que falam que aqui era anteriormente era bem chuvoso, tinha, né, um nível de água bem elevado. Então, aqui, nesses pontinhos pretos, são aonde a água veio e levou o material que tinha aí, né? Desagregou essa rocha e criou esses caminhozinhos. Então, aqui vocês podem ver também, ó. Então, aqui a gente vai ter tanto as fraturas, essa parte aqui que está quebrada, né? Que foi intemperizada, como também vocês vão ver esses arranhões, né? Ó, vendo assim de longe, acho que é mais. Vocês estão percebendo, ó, que parece que um gato veio e arranhou essa rocha? Então, esses arranhões, eles são causados a partir também da dissolução do material que existiu aí. Assim também como vocês podem ver aqui, ó, que esse material aqui está desagregado, né, tá ali cortado. Esse material para cá, ó, aqui no cantinho, também está quebrado. Então, tudo isso é por conta, da quantidade de tempo que esse material ficou exposto ao intemperismo. E a gente também tem a fauna e a flora, né? A vegetação também vem sendo aí um agente intempérico. Então, se a gente tem uma rocha, né, numa floresta, e aí caiu uma semente ali na fratura da rocha, né? Caiu uma semente bem aqui nessa fratura. Então, quando a rocha quando a vegetação ela for sendo desenvolvida, ela precisa de espaço, né? E esse espaço das raízes vão quebrando a rocha. Então, a vegetação também vem sendo um agente intempérico. Então, aqui a gente tem o intemperismo físico, né? Trazendo as imagens para vocês. E dentro das atividades do intemperismo físico, ó, vocês estão vendo aqui que essa rocha está quebrada. Aqui a gente pode ter uma ação do calor. Então, é chamado de termoclastia, né? Quando a temperatura, ela quebra a rocha. Então, em lugares do semiárido, como aqui no Nordeste, a gente tem rochas com esse efeito aqui. De dia esquenta muito, então quando tem calor, a gente tem dilatação do material. Então, esse material dilata. Quando fica de noite, aqui dá uma leve resfriada. Então, esse material, né, onde tem frio, tem contração, né? As moléculas, como vocês estudam aí na física, na química, elas contraem. Então, esse processo de dilatar e de contrair quebram a rocha, né? Então, é um temperismo físico, né? A partir da temperatura, né? Da troca de calor. Já aqui, nessa rocha aqui, a gente vai ter a ação da água e a sua mudança de estado. Então, aqui a gente tem uma fratura, e como vocês estão vendo, aqui é um local gelado, onde tem o gelo, e aonde tem gelo também tem o processo do degelo. Então, aqui nessa fratura entra a água que entra aqui, ela congela. Quando a água ela sai do estado líquido e entra no estado sólido, ela dilata, né? Ela congela ali dilatando. Então, nessa dilatação, ela vai empurrando a rocha e rasgando ela literalmente, né? Ela vai quebrando. E aí, quando acontece o degelo, né? O degelo volta, né, a ser água no seu estado líquido, então escorre levando o material que existia ali, deixando aí o buraco. E também, como vocês estão vendo, ó, a face, né, da fratura, essa face aqui, ó, ela parece polida, né? Ou como se alguém tivesse pegado uma lixa e indo ali, né? Passando nela por conta dessa ação de Earhart, né? Da erosão do material que tinha aqui. Entendido? Dúvidas? Nenhuma? Então, seguindo. Como também tem muito temperismo químico. Então, quando a gente fala do temperismo químico, a gente está falando de dissolução do material. Então, não necessariamente vai quebrar a rocha. Ele vai mudar ali a dissolução do material. Então, por exemplo, nesse relevo aqui, ó,
é um relevo kárstico. Então, esse relevo kárstico é um relevo de caverna, é um relevo que tem aí o carbonato, o calcário, né, que é rico no carbonato de cálcio. E aqui vocês estão vendo esses buraquinhos. Então, esses buraquinhos aconteceram o quê? O material que tinha aqui foi dissolvido pela água. Então, a água, né, como a gente vê na química, ele é um dissolvente natural. Então, a água entrou aqui e dissolveu o material que existia nessa rocha, deixando esses buracos que se transformam nas cavernas. Então, as cavernas, né, como a gente vê em grandes notícias, elas sempre são extensas, né, que a gente está vendo apenas o início da caverna, mas ela vai adentrando, né, dentro do relevo. Isso se dá porque a água ela vai dissolvendo ali todo o material que existe dentro desse relevo. Então, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas entrar dentro de uma caverna é como se você estivesse entrando dentro de um relevo, propriamente dito. Como também o intemperismo químico, ele mexe ali também na estrutura química da rocha. Então, não sei se vocês já viram algumas rochas que são coloridas, que elas são rosa, mas dentro dela tem ali uma corzinha diferenciada. Também vou colocar esse exemplo no grupo para vocês verem. Então, essa entrada também de material dentro de rochas, dentro de cristais, isso acontece a partir do intemperismo químico, como também o que acontece aqui, ó. Existe a rocha, né? Essa rocha aqui, essa parte mais escura, e esse caminhozinho aqui de água não, esse caminhozinho mais claro, ele é um material agregado à rocha, não pelo metamorfismo, mas pelo intemperismo químico. Então, algum material entrou aqui e cristalizou. Então, a gente consegue ver a diferença, né, de um metamorfismo, porque o metamorfismo ele vai ali deformando a rocha, transformando em outra, e aqui a gente não tem a transformação de uma nova rocha, a gente tem a modificação dessa rocha. Então, que antes, né, podia ser um granito, por exemplo, né, uma rocha mais dura, a gente vai ter aqui a entrada desse material que vai cristalizar. Então, ele vai entrar, não necessariamente ele vai se transformar junto com a rocha. Conseguiram entender essa diferença? Sim, né? Se eu perder alguém, vocês podem falar que a gente vai repetindo. E o intemperismo biológico, né? Quando aí a gente tem as raízes entrando dentro da rocha e quebrando ela. Então, vocês podem ver aqui esse relevo aqui, ele está quebrado por conta das raízes. E aí, por que que está entrando em desuso, né, o intemperismo biológico? Porque a rocha, ela é fraturada, querendo ou não, né? Então, é a mesma coisa que acontece no intemperismo físico. Então, a vegetação, ela se torna apenas um fator de intemperismo. Não necessariamente ela vai ser aí o teor do intemperismo em si. Então, o intemperismo biológico, né, esse termo está entrando mais em desuso, não está caindo mais. Então, estão levando em consideração que o intemperismo, né, biológico, né, causado aí pela vegetação, por animais, né, que animais também chegam a quebrar, né, as rochas para colocar ninhos, para fazer as suas atividades naturais. Então, estão sendo considerado isso também de um intemperismo físico, né, já que já muda aí também a estrutura da rocha. Então, visto o intemperismo é tudo que é desagregação ou dissolução. Quebrou, dissolveu, é intemperismo. Já o transporte de sedimentos é a erosão. Não é a mesma coisa. Intemperismo é uma coisa, erosão é outra. Mas as duas acontecem de forma conjunta. Então, tem um intemperismo, né? O intemperismo quebra e a erosão arrasta, né? Eles são aí amigos, um faz ali a besteira e o outro vai limpando, né? Então, a erosão, né, ele vem sendo esse conjunto de processos, né, que promove a retirada, transporte de material produzido pelo intemperismo.
ocasionando o desgaste do relevo. Seus principais agentes são a água, o vento e o gelo. O material transportado recebe o nome de sedimento e vai dar origem aos depósitos sedimentares, que através da diagênese é a transformação em rocha, é o processo de formação da rocha, se transforma em rochas sedimentares. Então, a gente viu na aula passada como é feito a rocha sedimentar, né, como ela se estrutura. Então, é a partir da erosão. Só que a erosão ela também não forma só rochas, né, ela vai ali também modelando o relevo. E ela pode ser pluvial, fluvial, marinha, glacial, eólica e antrópica. Isso aqui é importante porque, professora, já a gente vai entender, viu? Muita coisa está acontecendo hoje por conta da erosão e estão botando culpa na chuva. E botando culpa na própria erosão, né? Então a gente vai ver aqui muita coisa. Tá parando? Eu não consegui entender a metade que tu falou. Vocês estão ouvindo bem? Vocês conseguiram entender o que é erosão? Conseguiram entender o que é erosão? Vocês estão me ouvindo? Ah, só dos tipos, né? Mas eu vou falando agora os tipos, né, com mais calma, e aí vocês vão poder ouvir direitinho, tá bom? Então, primeiro a gente tem a erosão pluvial, né? Tudo que é pluvial vem das chuvas. Então, a erosão pluvial ela é bem polêmica, ela causa bastante destruição, mas ela não acontece sozinha, né? A erosão ela é um processo natural, mas a gente, ser humano, sempre dá uma ajudinha para ela ser pior. Então, aqui vocês estão vendo esse rasgão no solo, né, causado por uma vossoroca. Então, esse rasgão aqui, ele é causado da seguinte forma. Primeiro, a gente tem a retirada da vegetação. Toda vez, isso é real, gente, toda vez que tem desabamento de terra, a ocorrência de vossorocas, desses rasgões no solo, nunca tem vegetação em cima. E aí digo mais, capim, né, essas plantinhas rasinhas, isso não é uma vegetação que segure solo. Não é, isso são vegetação superficial. Elas seguram apenas a parte superficial do solo. Mas quando chove, essa água infiltra. E essa infiltração acontece o quê? A água infiltra e ela não é estática, né? Ela é dinâmica. Então a água sempre vai correr para o mar, sempre vai correr ao nível do mar. Então acontece o quê? Essa água infiltra e arrasta. Nesse arraste, como não tem uma vegetação que segure esse solo, acontece isso que vocês estão vendo, né? O material ele é arrastado por conta da chuva. Então a chuva em si, né, essa erosão de forma natural acontece quando essa chuva bate no chão, é como se ela tivesse dado um murro. Então, quando vai começar a chover, a gente já escuta a zoada dela batendo nas telhas, né? Batendo nas telhas, batendo no carro, batendo no chão. Então, esse splash, né, essa zoadona que faz, é a força da própria chuva. Então, a chuva bate no solo, né, nessa cobertura superficial do relevo, que é o solo, bate no solo, nesse bater, ela desagrega o material, então também acontece aí o processo de intemperismo na quebra do material do solo, e ela arrasta. Então, esse arraste, nessa erosão pluvial, acontece o que a gente está vendo nessas fotos, né, esse arraste de material, causando esses buracos, nessas valas, chamadas vossorocas. Então, se eu tenho... Aí pode acontecer o seguinte, se eu tenho uma escavação, que é o que está acontecendo na cidade de Maceió, se eu não me engano. Não sei se vocês já viram essas notícias. Existe um processo de mineração, né, de tirada de material, e quando chove, acontece a erosão pluvial, né? A erosão pluvial ela não é controlada pelo homem. Só que se já tem um buraco
e essa erosão, ela já faz buraco, então a gente tem aí um desastre bem maior acontecendo. A erosão marinha, né, acontece muito aqui no Nordeste, né, nas praias, essa daqui do ladinho, que é o que forma as falésias. Então, na abrasão, né, a erosão marinha, acontece da seguinte forma: o mar, ele vai ser tanto um agente intempérico como erosivo. Então, quando a onda vem e bate na rocha, né, na face aqui desse relevo. Então, ela bate na rocha, como é uma rocha sedimentar, muito fácil de ser dissolvida, não é? Então, bate na rocha, e quando essa água do mar ela bate na rocha, há também esse recuo do mar. Então, ela bate quebrando e arrasta, fazendo essa abrasão, né, essa erosão marinha. Então, isso faz com que aconteça a formação das falésias, né? Falésias tem as vivas e tem as mortas, né? As que estão aí estáticas. Quando a gente tem esse processo aqui, ó, que o mar está bem perto e continua batendo nessa falésia, de ter uma falésia viva, muito perigosas, viu? E quando vocês viajarem aqui para o Nordeste, ou se vocês viajarem para locais que tenham falésias, tenham cuidado, porque elas são instáveis, elas podem desabar, porque elas estão recebendo essa atividade constante. Entendido? Já na erosão fluvial, a gente tem aí o rio, né, fazendo esse arraste de sedimentos. Então, aqui nessa imagenzinha do lado, a gente tem todo esse relevo aqui desenhado a partir da água desse rio. Então, tudo que a gente viu está vendo nesse relevo aqui, tinha essa altura aqui, ó, essa altura principal. E aí, com a vinda desse rio, né, na dinâmica terrestre normal, né, houve aqui a vinda desse rio, e esse rio foi o quê? Erodindo todo esse material. Então, o próprio curso do rio, toda a água, ela busca o mar. Então, todo rio aqui do Brasil, da onde você mora, ele está buscando o nível do mar, né? O nível zero. Então, é que ele está no seu curso e nesse curso ele vai roendo as paredes do rio. E como vocês estão vendo aqui, ó, bem aqui a gente tem um desnívelzinho, né? Aqui também, vocês estão vendo, tipo uma calçadinha. Então, nesse momento aqui, o rio, ele não estava tão feroz, né? Ele não estava aí corroendo muito. Então, ele fica estático, e aí ele entra em deposição. A gente não viu que lá no processo de formação da rocha, vai os sedimentos eles depositam, né? Eles decantam. Então, aqui houve a decantação de material. E quando estava bem aqui, ele voltou, ó, a erodir de novo até esse curso aqui que a gente está vendo. Então, a erosão fluvial é uma das principais erosões que existem no Brasil. Então, muitos dos nossos relevos são formados, né, são desenhados a partir da erosão fluvial, porque a gente é um país que tem um grande aporte hídrico, né, de rios de grandes volumes. Então, ele entra aí também como importante modelador do relevo. A gente também vai ter erosão eólica através dos ventos. Geralmente, essa erosão acontece muito em locais desérticos, né, como o deserto do Atacama, onde essa imagem também é o deserto do Saara. Então, a água, ela sempre vai em linha reta, né, assim, claro que ela vai fazer as curvas, né, mas ela vai, assim, seguindo o nível do mar e ela vai rente ao nível do mar em uma direção só. Ela não sobe montanha, ela sempre vai ali escorrendo. Aqui, gente, também nessa para falar para vocês, professora, por que ele faz essas curvas, né? Quem assistiu a novela Pantanal, viu o rio muito fazendo essas curvas. Nesse momento aqui, como ele tem pouca força, geralmente em planícies, né? Ele não está ali puxando muito sedimento, ele está depositando, são zonas que têm bastante depósitos sedimentares, alagamentos. Então, existe a lei do menor esforço.
Então, a água está vindo aqui. Nessa região aqui era mais dura, e como é mais dura e a água não está com tanta força, então ela faz uma curva até bater aqui. Aqui o material mais resistente, ela não vai botar força, então ela faz outra curva. Então é por isso que tem várias curvas, porque ele não tem força, o rio, né, não tem força suficiente para ficar erodindo o material com tanta força. Já em cabeceiras, né, em regiões mais elevadas, de serras, a gente tem sempre rios e cachoeiras muito reta. E essa retidão é porque o rio ali naquele momento ele está erodindo com mais força por conta da gravidade. Então as cachoeiras, né, são bem perigosas. As cachoeiras é de alto de relevos, né? Então, como também são mais íngremes, ali está nascendo o rio, então ele tem mais força de erosão. Então, a gente vê blocos maiores de sedimentos. Aqui a gente vê blocos pequenininhos. Então, é por isso que em rios, né, que ficam acima de serra, a gente vê aqueles blocos bem grandes de rochas, né, desagregadas ali. Já em locais que tem aqui, nessas curvas, a gente vê sedimentos menores. É por conta dessa atividade. Mas quando a gente está falando de vento, o vento ele não tem direção, né? Vento ele está onde ele quer. Então aqui nessa rocha a gente vê uma feição, né, mais arredondada. Vocês estão percebendo? Olha, é mais arredondada. Isso porque o vento vai corroendo em todas as direções. Então aqui também ele vai ser um agente tanto intempérico quanto erosivo. Intempérico quando ele bate e desagrega material. Então vocês estão vendo que essa rocha ela tem a presença de fraturamentos. E quando a gente não tem mais esse material aqui, é porque ele foi erodido, né? Ele está esculpido. Então, se a gente passasse a mão aqui, a gente sentia uma feição lisa. Então, esse alisamento, né, esse modelamento, ele é feito a partir da erosão, né, que vai aí corroendo essa rocha e levando os sedimentos, que ele mesmo desagregou, né? Já aqui a gente vai ter a erosão glacial. Opa! A gente vai ter a erosão glacial, né? Feita a partir do degelo. Então, aqui, né, a água ela vai estar em estado sólido e acontece, né, as avalanches, os degelos, e esse caminho feito pelo degelo, ele vai modelando esses relevos. Ó, vocês estão vendo que tem uns caminhozinhos. Ó, bem aqui a gente tem um caminhozinho formado, né, a partir da erosão causada pelo degelo nessas regiões que têm grande cobertura de gelo. Alguma dúvida? Não, tudo tranquilo. E aí a gente vem encerrando a aula com a ação antrópica, né, a erosão antrópica, causada a partir da ação do homem. Então a gente está em uma nova era geológica, né, alguns sociólogos e pensadores, né, estão percebendo isso, que o homem agora tem aí uma parcela não de culpa, né, mas uma parcela de atividade, né, exercendo na natureza. Então, hoje acontece alguns tipos de desabamentos de terra por conta da consequência da ação humana. Então, aqui, por exemplo, a gente tem nessa erosão antrópica o desabamento de terra. Então, esse desabamento ele acontece da seguinte forma: aqui existe um relevo, existe um solo, que naturalmente ele vai receber a ação da erosão, né? Como a gente já viu. Só que quando a gente tira a vegetação natural, que é o que acontece aqui, ó, como eu falei para vocês, a gente não vê raiz, a gente só vê essa vegetação superficial. De vegetação superficial não segura solo. Então, a gente tem aqui as casas irregulares, né? Essas casas que não deveriam estar aí. Elas estão exercendo um peso maior ao solo. E esse solo, quando chove, ele encharca. E muitas dessas casas também não têm saneamento básico. Então, o esgoto, que também pode ser feito de forma irregular, ele também infiltra nesse solo. Então, esse esgoto que infiltra no solo já deixa ele ali molhadinho, né? Já deixa ali ele
já saturando. Quando chove, esse solo vai saturar ainda mais, né? Ele vai ali como uma esponja absorver essa água, principalmente em relevos, ó, em locais serranos, né, que tem ali um solo desenvolvido. Então, quando essa água da chuva, ela infiltrar, e essa água e esse solo já tiver infiltrado com essa água vinda da própria atividade humana que existe nesse espaço, então esse relevo ele vai, ó, desabar pela própria ação da gravidade. Então, é o que acontece no Rio de Janeiro. Quase todo ano a gente tem um desabamento de terra, infelizmente, nas regiões serranas do Rio. O Rio é um local, né, que existe muitas serras, principalmente naquela região ali de Petrópolis, por exemplo, que teve o último desastre. Esse ano também teve outro, infelizmente. Então, acontece o quê? Elas já são relevos íngremes, né? Já são altos e íngreme. Então, a gente tem ali um solo que ele vai receber uma erosão normal e tem uma vegetação que é tirada para a construção de casas. Então, essas casas geram peso a mais nesse relevo, nesse solo, infiltram água por conta das atividades ou do esgotamento ou da própria atividade humana. E aí, quando a chuva vem, já vem carregada, né? A chuva veio bem carregada, já por conta de outra atividade atmosférica que a gente vai ver nas próximas aulas. E aí, quando a água bate nesse relevo, infiltra, o solo já está quase saturado, ele satura, não aguenta o peso da própria saturação da água, como também das casas, e aí ele desaba, levando tudo, infelizmente. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Coloque o nome de vocês no chat para eu fazer a chamada com vocês. Aqui também a gente vai ter algumas questões, ó, que vocês podem estar resolvendo. Eita, eita. E o slide eu vou disponibilizar para vocês. Então, é isso, galerinha, nossa aula de hoje. Alguma dúvida? Tudo certo? Vocês estão gostando da aula? Vocês estão conseguindo compreender direitinho? Tá fazendo sentido para vocês?